parrei oiá, axé. Licença para chegar, seja qual for a sua fé. De saia rodada, coroa estampada, baiana é porta de entrada para uma política sagrada. É pouco representada, a estatística mostra. Mulher preta só é a maioria quando está morta. E essa história é sobre ancestralidade. Desde a existência, nas veias corre resistência. Traz consigo a transcendência de um povo sofrido, mas valente, que sobreviveu ao pior massacre da humanidade e não se rende. Vence dia a dia o dilema de ser alvo fácil do sistema. Ó mãe baiana de Oiá, me ensina o escudo usar quando a bala perdida em mim mirar. E que essa trajetória seja de vitória, porque este país te deve toda a sua memória. Eu vim de Mundo Novo, uma cidade do sertão da Bahia, né, chamada Mundo Novo. E minha mãe, quando separou do meu pai, foi embora para Feira de Santana. De Feira de Santana fui para o Rio de Janeiro. E do Rio de Janeiro vim para cá. E esse é o meu percurso. Então, chegar em Brasília foi assim, uma história muito difícil. Eu soube que a minha mãe, ela tinha saído de Feira de Santana também e tinha vindo para Brasília. Quase todas as pessoas que chegou em Brasília, lá por volta de 1962, 63, 64, por aí, 65, vieram nessa condição de trazer a mão de obra. E a minha mãe foi uma dessas pessoas, né? Quando minha mãe veio para cá, eu fiz contato com ela. E o primeiro emprego que eu arrumei aqui em Brasília foi na Embaixada de Trinidade e Tobago. O Jornal de Brasília tinha muito emprego, gente. Ninguém ficava desempregado. E aí eu vim e deu certo esse emprego, fiquei nesse emprego. Trabalhava tanto na chancelaria como trabalhava na residência com a embaixatriz. Eu acompanhava ela, eu saía, eu comandava a residência, o pessoal que trabalhava, eu arrumava as faxineiras, eu arrumava as cozinheiras. Então foi assim, foi muito bom. Eu tinha 2 filhos pequenos e fui interagindo, né? E aqui em Brasília comecei devagarinho, logo depois, a trabalhar com minha espiritualidade, que eu já trabalhava com ela, conhecia um pessoal lá no Valparaíso, que tinha um terreiro de Umbanda, e eu saía daqui para ir para lá, porque eu quase não achava, né, não tinha esse conhecimento todo aqui em Brasília. Os terreiros eles eram mais escondidos. E logo depois conheci a minha mãe de santo, que foi onde eu fiz também minha grande iniciação, e de lá para cá não parei mais. Posso dizer que conheço bem Brasília, sim, conheço. Como também conheço todos os terreiros de Brasília, né? Fiz um mapeamento em 2018 e pude estar em contato com todos esses terreiros e as cidades satélite, no caso, era a cidade satélite, né? Hoje não é mais, são regiões administrativas. E conheço todas, vou em todas, tenho ligação com todas, porque todas elas têm terreiros, e eu tenho ligação em todas as regiões administrativas de Brasília. Se as pessoas me ligam, eu faço visita a elas, quando tem alguma coisa nas suas casas, ou quando estão com algum problema que, né, a gente pode estar ajudando de forma comunitária. Então elas me ligam, eu encaminho, se é para delegacia, se é racismo, se é alguma queixa de alguma perturbação que venha a sofrer. Então eu tenho essa ligação hoje muito grande com as pessoas e as regiões administrativas de Brasília. Entrar para a política só agora é porque a gente de terreiro, a gente não caminha só. Nós somos pessoas que faz trabalho comunitário. E no nosso segmento, os nossos mais velhos, que é os que a gente escuta, nós fomos criados e acostumados a ouvir os mais velhos, a tomar bênção aos mais velhos. Então, os mais velhos, eles têm um papel para a gente super poderoso. Meu espelho são os meus mais velhos. Sempre falaram para nós, sempre nos ensinou, que não é da agora, que política e religião não se misturava. Pode perguntar isso para qualquer pessoa da religião, que vai lhe responder a mesma coisa. Política e religião não se mistura. E só que
a gente começou a ver, a notar, a detectar que a política, ela está inserida na nossa vida cotidiana. A política está em tudo que a gente lá fora possa fazer. E a gente começou a perceber também que as políticas públicas para o povo negro, para os segmentos religiosos, principalmente de matriz africana, essa política pública ela sai de dentro dos terreiros. Porque é a gente que vive, é a gente que sabe, é a gente que chora, é a gente que sorri, dói, é na gente, é a gente que sofre racismo, é a gente que sofre preconceito, é a gente que é xingado, é a gente que é maltratado. Então a gente começou a perceber só a gente saindo um pouco de dentro para fora para levar essas questões. E onde é que a gente leva essas questões? É claro que é em órgão público, né? Essa parte política ela está interagindo, sim, com a gente, nos nossos movimentos, no nosso terreiro. Se a gente precisa de luz, de água, de saneamento básico, tudo isso envolve a política. Então não adianta mais a gente ficar dentro das nossas casas. Não estamos descumprindo o nosso papel de ouvir os nossos mais velhos. Apenas estamos nos atualizando no sentido de dizer precisamos, queremos e vamos sim enfrentar a política justamente por causa disso, por causa das nossas necessidades. Estamos vendo aí os nossos jovens pretos morrendo, estamos vendo nossos terreiros aí sendo saqueados, estamos vendo aí os outros segmentos que não são os nossos tendo vários benefícios, enquanto nós, povos e comunidades tradicionais de matriz africana, povo de terreiro, ou seja, povo preto, sem nenhum benefício. E por que a política só vai beneficiar a um grupo, né, de outro segmento? E por que o meu não? Então compreendemos que isso tudo é um conjunto de muita necessidade e que falta também um representante legal dentro desta via. Né? Não vamos fazer política dentro do nosso terreiro, a política partidária. Não. É trazer a política no sentido da gente poder devolver, mostrar, dizer as nossas necessidades e ajudar a criar políticas públicas para esses espaços. Então é isso.